Palmeiras e Santos farão a final da Libertadores. Além desse assunto, eu queria comentar no vídeo de hoje sobre essas semifinais e ainda sobre Corinthians e Fluminense. O Timão venceu o Flusão por 5-0. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Kaique e você está aqui no canal Kaique Sports. Antes de eu começar a falar desses assuntos, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal. Também ative o sininho para receber os próximos vídeos. Deixe o seu joinha para ajudar muito aqui na divulgação deste conteúdo. E passa lá no meu Instagram, Kaique_Sports, para ficar por dentro das últimas do mundo do futebol. Agora, com esses recados dados, vamos para o vídeo. Vamos abrir o vídeo de hoje falando dessa final entre Palmeiras e Santos. Eu quero te dar alguns detalhes de como que foi a trajetória dessas duas equipes e também, no final, resumir o que foi essa semifinal, jogo de volta. Então bora lá? Vamos começar então falando da trajetória do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras, que lá na fase de grupo estava no grupo do Guarani do Paraguai, Bolívar e Tigre, e se classificou em primeiro, quase ganhando todos os jogos, só empatou uma partida na fase de grupos em primeiro no seu grupo. Passadas as fases de grupos, no mata-mata o Palmeiras iniciou pegando o Delfim, primeira partida lá no Equador, e venceu por 3-1. No jogo da volta, espancou o Delfim aqui no Allianz Parque 5-0 sem muita dificuldade. Nas quartas, pegou o Libertad, fora de casa empatou em 1-1 e em casa meteu 3-0. Nas semifinais, pegou o River Plate, primeiro jogo venceu lá na Argentina por 3-0 e no segundo jogo perdeu por 2-0 no Allianz Parque. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o primeiro jogo, onde o Palmeiras tinha goleado o River por 3-0, tinha jogado muito bem, e eu falei que o Palmeiras seria o campeão da Libertadores. Olha, acertei, né, porque o Palmeiras está na final, tem chance sim de ser campeão, mas olha, torcedor palmeirense eu acho que morreu, mas passa bem, né? Porque depois daquele jogo de terça-feira, pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, vamos com calma. O primeiro jogo foi 3-0 para o Palmeiras lá na Argentina. Ou seja, jogava em casa o segundo jogo, era só segurar o placar, segurar o River e passava. Mas não foi isso que a gente viu. O que a gente viu foi um River que parecia que estava jogando uma final e um Palmeiras que parecia que estava jogando um campeonato de amador, que tinha comido muito antes da partida e foi meio mal pro jogo, né? Porque estava irreconhecível. O River fez 2-0 no jogo da volta, teve algumas polêmicas em relação ao VAR. Eu concordo com todas as decisões, tá bom? Não acho que foi pênalti naquele último lance. O gol foi bem anulado do River Plate porque o jogador estava impedido. Também acho que não foi pênalti quando o Suárez, se eu não me engano, tentou cavar no pênalti, porque antes do zagueiro do Palmeiras dar o bote, ele já estava dobrando o joelho. Então eu concordo com todas as decisões do VAR. E o River, como eu disse, ganhou por 2-0. Se fizesse mais um, a partida ia para os pênaltis. Chegou a fazer esse terceiro gol, como eu disse, mas o VAR bem anulou o gol. Bem anulado, porque olha, se não tivesse o VAR, talvez o River Plate estaria injustamente nessa final da Libertadores. Mas, no final das contas, o que poderia ter sido uma catástrofe se transformou... Obrigado, coisinho do gás. Enfim, segue o jogo. O que era para ser uma catástrofe, talvez, nesse segundo jogo, virou um sonho de um bicampeonato da Libertadores. Palmeiras está na final. O Santos estava no grupo G, ganhou 5 jogos e empatou apenas 1, nenhuma derrota, assim como o Palmeiras. Na fase de grupos, campanhas parecidas, ou melhor, idênticas, só mudou mesmo gols feitos e gols sofridos. Nas oitavas de final, venceu lá em Quito a LDU por 2-1 e perdeu em casa por 1-0 naquele jogo polêmico em que o Néstor Pitana no final do jogo foi inventar aquela confusão. Quem lembra aí, hein? Então no agregado foi 2-2, porém o Peixe passou pelos gols fora de casa. Nas quartas de finais, pegou o poderoso Grêmio de Renato Gaúcho, primeiro jogo lá em Porto Alegre empatou em 1-1, e o segundo jogo goleou por 4-1 na Vila Belmiro. Na semana passada vocês me ouviram falar que o jogo foi truncado, o Peixe merecia a vitória, tanto que teve um pênalti não marcado em cima do Marinho, mas nessa semana foi completamente diferente, só deu Peixe. Não é que o Santos foi melhor, não.
Na semana passada ele tinha sido melhor, mas o Boca também jogou até que bem. Nessa semana não. Jogo na Vila Belmiro, jogo de volta, e o Peixe massacrou o Boca, sem dó nem piedade, 3-0 para o segundo maior time do Brasil, que infelizmente tem pouca mídia, está vivendo uma crise gigantesca, mas está na final da Libertadores, com o Cuca, que pegou um elenco todo desanimado, né? O Santos com o Gesualdo Ferreira não estava jogando bem, o Cuca pegou esse mesmo elenco e levou esse time para a final da Libertadores. Que legal! Eu falo o segundo maior time do Brasil porque, sem clubismo, eu acho que o maior é o São Paulo, mas o Santos com pouca mídia. Infelizmente o Santos não tem o espaço de mídia que tem o Corinthians, que tem o São Paulo, que tem o Palmeiras, o Flamengo, mas é o segundo maior time do Brasil e está na sua quinta final da história da Libertadores. Tem que respeitar, porque muita gente acha que o Santos é só o Pelé e não é. Para essa final, que será disputada no dia 30, às 5 horas da tarde, o principal jogador do Palmeiras que ele vai ter em campo é o Rony, que é o artilheiro do Verdão na competição com 5 gols, e também é o principal assistente para gols. Do lado do Peixe, o principal jogador, pelo menos em gols, é o Caio Jorge. E aí, o que você espera para essa final? De um lado, Marinho, Soteldo, Caio Jorge, Cuca. Do outro, Luiz Adriano, Rony, Vinha, Marcos Rocha e Abel Ferreira. O que você acha dessa final? Conte-me aí nos comentários. Eu citei Marcos Rocha porque ele, assim como o Pará, podem ganhar mais uma Libertadores. O Pará pode chegar a 3 conquistas e o Marcos Rocha 2. Uma pelo Galo e essa se concretizar pelo Palmeiras. Vamos falar agora do Corinthians, que bateu o Fluminense nesta quarta-feira por 5-0. A última vitória do Corinthians por 5-0 havia sido em 2013, contra o Oeste, na estreia do Alexandre Pato. Quem lembra do Pato no Coringão, hein? Foi a última vez que o Corinthians havia vencido um adversário por 5-0. Teve outras vitórias maiores, né? Depois de 2013, como por um exemplo aquele 6-1 no São Paulo em 2015, mas 5-0 mesmo, a última vitória tinha sido em 2013. Bora comentar um pouco desse jogo então? No primeiro tempo, o Corinthians foi melhor que o Fluminense, o Flusão até tentava fazer algumas jogadas, mas no geral o Corinthians foi melhor, tanto que Jô abriu o placar para o Corinthians na sobra do goleiro, né? O goleiro deu rebote, o Jô só bateu pro gol, 1-0 para o Timão. No segundo tempo, aí virou passeio. Fluminense totalmente perdido, não jogou bem essa partida e o Corinthians se aproveitou disso com Casares, Vital, Fagner e o Luan. Olha o Luan aí, quem diria que o Luan faria gol? Fez. Quando a fase é boa, até o Luan faz gol, né? Porque o Luan não tá jogando nada nessa temporada, mas fez um gol contra o Fluminense. E essa vitória foi a maior vitória da história deste duelo entre Corinthians e Fluminense. Dá pra ver que não foi um resultado qualquer. Vamos comentar um pouco agora dessa evolução que teve a equipe corintiana. Tudo começou lá no Paulistão, aquela pequena reação com o Thiago Nunes. Depois o treinador acabou sendo mandado embora, veio o Coelho. O Corinthians estava muito mal, correndo o risco de rebaixamento, quem lembra aí. Mas veio o Mancini, no início ali empatou alguns jogos, venceu outros. Porém, a partir de novembro, o Corinthians começou a jogar um futebol muito bom. Se eu não me engano, já são 7 jogos de invencibilidade, jogos constantes, jogos bons e principalmente uma coisa que a gente não via faz tempo no Corinthians, que era ele gostar de ficar com a bola. Isso eu tô percebendo muito com o trabalho do Mancini. O Corinthians do Thiago Nunes, do Coelho, pegava a bola ali e ficava tocando na lateral. Com o Mancini não, toques rápidos, né? Algumas vezes no jogo, o Corinthians vai sempre para frente quando está com a bola, consegue criar jogadas, coisa que não conseguia com o Thiago Nunes, por um exemplo. E é um Corinthians que, como eu disse, está evoluindo demais. Se bater o Palmeiras, vira líder do retorno do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, o que o Mancini está fazendo não é para qualquer treinador, não. Pegou o Corinthians, que estava embaixo, brigando para não cair, e está levando o Corinthians, quem sabe, para uma pré-Libertadores. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você se inscrever. Rolam vídeos semanais como este aqui no canal. E
passa lá no meu Instagram, Kaique_Sports, para ficar por dentro das últimas do mundo do esporte. E um convite especial, na semana que vem eu estarei fazendo um box de pergunta para vocês interagirem um pouco comigo, porque faz tempo que eu não faço esses boxes. Então eu espero você na semana que vem lá no Instagram pra gente bater um papo maneiro, beleza? Fiquem com Deus, até semana que vem com mais um vídeo e fui!